Então, Sandra pergunta para Mário. Mário, eu gostaria de saber qual é a tua posição sobre o foro por prerrogativa de função. Se você é totalmente a favor, se você é totalmente contra, ou você é a favor em determinados casos e outros não. Mário, 1 minuto e meio. Obrigado pela pergunta, Sandra. Esse é o tema do momento, uma vez que tanto o Supremo Tribunal Federal está reexaminando a questão, quanto o próprio Congresso Nacional se debruça sobre uma proposta de emenda constitucional aprovada pelo Senado Federal e em tramitação agora na Câmara dos Deputados. Eu vejo com bons olhos a redução das hipóteses de foro por prerrogativa de função. Eliminar completamente não parece ser o caso, porque algumas autoridades, ainda que sejam poucas, devem ter esse foro, como, por exemplo, o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Senado e também o Procurador-Geral da República. Essa emenda, essa PEC aprovada no Senado, esqueceu do Procurador-Geral da República. Então, desde logo, eu ponho esse reparo. Precisa incluir o Procurador-Geral da República também como detentor de foro privilegiado. Mas, vira e regra, temos que simplificar. Sou favorável, sim, à redução drástica dos casos de foro por prerrogativa de função, porque isso tende a gerar problemas os mais diversos. Lembro, Sandra, quando, na década de 90, vigorava a súmula 396 do Supremo Tribunal Federal, que dizia que o foro por prerrogativa de função se estendia às ex-autoridades, ex-governadores, Tempo esgotado, Mário. tendo foro no Supremo, por exemplo. Perdão, eu tinha perdido, eu deixo passar 3 segundos. Sandra, 1 minuto e meio. O que nós temos assistido na prática no Brasil é uma verdadeira corrida de ex-presidentes, ex-ministros, enfim, ex-qualquer coisa, ex-deputado, para acessarem um cargo, para serem nomeados a um cargo qualquer, para, com isso, obterem foro por prerrogativa de função, para se verem processados perante os tribunais superiores. Isso significa que há um entendimento ou há um convencimento por parte dessas autoridades de que os tribunais superiores sempre serão menos céleres e que sempre serão mais favoráveis a uma possível tese absolutória ou, enfim, de penalidade mais branda do que aqueles juízes de primeiro grau seriam. Dessa maneira, eu também entendo que afora casos muito relevantes e pontuais, como o presidente da República, como o próprio Procurador-Geral da República, presidente do Congresso, enfim, não se justifica a manutenção desse foro por prerrogativa de função. Tempo esgotado, Sandra. Tá. Obrigado. Mário, 1 minuto. Peço desculpas a você ter sido abrupto aquela hora que eu me distraí um pouco e passou o tempo. Agora, então. Pois bem, o foro por prerrogativa de função não necessariamente levaria à impunidade se os tribunais estivessem aparelhados para julgar quantidade cada vez maior de pessoas com foro que são processadas originariamente perante as cortes superiores. Porém, essa não é a realidade. Na verdade, nós temos o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que é também a nossa Corte Constitucional, transformado em Corte Penal, fazendo instrução, designando juízes, enfim, isso está cada vez mais assoberbando o Supremo Tribunal Federal. Algo semelhante tende a acontecer com o STJ. Então, o foro, sobre esse aspecto, ele tende-se a gerar impunidade, embora no caso do mensalão isso não tenha acontecido. Mas a tendência é que de crescerem vertiginosamente as hipóteses de foro privilegiado, e isso vai ser realmente ruim. É preciso haver o ajuste e incluir o Procurador-Geral da República. Obrigado. Então, colegas, como isso partiria para as alegações finais, mas eu acho que estamos todos
alegações finais, oposições finais de candidatos, mas como todos a favor. Isso. Sim. Vamos estourar um pouco o tempo previsto para o debate, mas eu acho que nós não temos nenhum de nós tem um voo agora marcado para privilegiar as perguntas e a paciência do Felipe que esperou até agora. Felipe, faça a sua pergunta e aí na ordem, Eitel será o primeiro a responder e aí na sequência todos os demais. Você quer? Só te peço que seja objetivo. Não, peraí. Nessa rodada, eu tenho a impressão que a Raquel não perguntou e que eu não respondi. Não, eu anoto aqui todos, querida. E as bolinhas lá, deixa eu ver. Raquel fez a pergunta número 2, quem respondeu foi ela. Não, isso foi na outra. Nessa rodada eu não respondi. Gente, eu anoto um por um, não tem como por causa das bolinhas aqui que eu vou passando uma para elas. Você tirou 2 vezes a minha bolinha, lembra? Mas agora no final. Então, porque ainda tinha mais uma pessoa. Gente, não tem como por causa... Teria que retornar o debate, eu não me lembro qual foi o tema da pergunta. Mas aqui, ó, a primeira pergunta foi feita pelo Mário, respondida pelo Franklin. Sim. A segunda pergunta dessa rodada, agora que ele acabou de acabar, foi feita por Fred. Respondida pela Raquel. Respondida pela Raquel. A terceira, ela e Eitel. Franklin e Carlos Frederico. E aqui está... Eitel e ela, e Raquel Sandra e Mário. E falta nós duas. Agora, Raquel... A Raquel não perguntou e eu não respondi. Isso sempre pode acontecer, porque a Raquel não tinha, a Sandra não tinha saído. Eu sorteei dos dois lados. Mas vamos lá. Essa última pergunta, vamos de trás para frente. Foi feita por Sandra para Mário. Quem é que vocês acham que faltou? Porque eu não percebi. A Raquel não perguntou e eu não respondi. Raquel pergunta isso que vocês dizem aqui não. Para mim. Óbvio. Então tá. Não, ela não perguntou. Não, Sandra foi sorteada agora 2 vezes, é fato. Claro. Então era Peraí. Me desculpem, deixa eu só voltar para minhas anotações. Eu não estou negando a confusão, só quero identificar aqui onde ela aconteceu. Não, querida, se eu anotei errado, pode ter acontecido. Nós todos temos que, para fazer considerações finais. Então, isso aqui vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho anotado aqui foi, vamos ver se vocês conferem isso. Mário fez para Franca. Sim. Aí a segunda, Fred fez para Raquel. Sim. Raquel respondeu. A terceira, ela fez para Eitel. Sim. Aí Franklin fez para Fred. Sim. Eitel fez para ela. Sim. Sandra fez para Mário. Sim. Tudo bem. Eu anotei e não fiz. Esse é que é o motivo. Cansaço na cabeça. Está anotado aqui, gente. Raquel para Sandra e eu não fiz. Tá? Então, 1000 perdões. Eu anotei e achei que a gente já tinha terminado para pular para a etapa. Esse é que é o problema. Está aqui, ó. Estava anotado Raquel e Sandra no sorteio. Acontece. Perdão. Então, Raquel, por favor, 1 minuto. Para entregar bons resultados, precisamos de meios. A primeira instância tem a atividade mais árdua, sempre. Identifica o fato ilícito, investiga e acompanha a investigação, estuda os fundamentos jurídicos, peticiona, recomenda, atua no processo judicial ou extrajudicial. De outro lado, em geral, são os menos antigos, lidam com problemas muito complexos. Lhe pergunto, então, considerando esse quadro, a estrutura de trabalho atual é adequada para quem atua em primeira instância? E como poderemos resolver isso? 1 minuto e meio, Sandra. Não, de modo algum. A estrutura de trabalho para quem atua em primeira instância, isso aí até foi uma pergunta feita pelos colegas também. Ela não é adequada, ela é pequena, ela normalmente, nós tivemos, eu acho também, mais um problema, a meu ver, que foi a centralização da perícia, porque quando os peritos ficavam vinculados às câmaras, isso para a primeira instância também dava uma velocidade de trabalho maior, e eu entendo que nós vamos ter que, dentro
das nossas possibilidades, levando em conta os impactos da emenda constitucional 95, talvez fundir estruturas próximas, criar salas de atendimento avançadas, enfim, fazer videoconferência, possibilitar o teletrabalho, que também, para a primeira instância, muitas vezes é interessante, não é? Porque se pode, através dele, fazer muitas coisas, né? Não se pode, obviamente, fazer as atividades presenciais, mas as outras sim. E nós temos que, enfim, de alguma maneira, enxugar alguma coisa para dotar a primeira instância de mais analistas, de mais técnicos e, principalmente, para que não haja essa evasão constante que tem havido. Obrigado. Você tem mais 1 minuto depois. Raquel, 1 minuto e meio para Quer complementar, Sandra? Ele falou que você tem mais tempo. Não, depois, querida. Desculpa. Agora é você, 1 minuto e meio. Depois a Sandra, 1 minuto. Eu estou de acordo que precisamos redistribuir a nossa força de trabalho e de posse de dados gerenciais de modo mais transparente, precisamos estudar como fazer isso. Algumas outras medidas são absolutamente factíveis de modo mais rápido. Trabalhar em critérios de seletividade negativa, instituir os ofícios temáticos e regionais, para que os colegas atuem preferencialmente em casos de maior impacto para resolver problemas complexos que abranjam um território maior e maior volume de pessoas. É também preciso investir na questão da perícia, para que as perícias sejam mais ágeis. Hoje essa fila é muito demorada e dificilmente alcançamos resultados com a brevidade que pretendemos se a perícia não chega. Então, é preciso desconcentrar os peritos, onde eles estão lotados, quem define o que os peritos vão fazer. É preciso que a rubrica orçamentária, que financia a contratação de peritos externos, quando os nossos estão muito ocupados, ou quando não há peritos, especialistas em determinada matéria, nós contratemos externamente. E o Ministério Público Federal tem uma rubrica orçamentária para fazer isso, mas ela é pouco utilizada. O caminho para o uso dessa verba orçamentária ainda é pouco conhecido, sobretudo da maioria dos colegas que atuam em primeira instância. E eu acho também que uma outra boa ideia, a doutora ela falou agora, os filtros na sala de atendimento ao cidadão, para que sejam aqui só os casos da competência federal. Desculpa, te agradeço. Sandra, 1 minuto. Sim, e eu queria então até referir rapidamente 3 teses que foram aprovadas no Congresso Técnico e que também ajudarão bastante a primeira instância, e que é permitir a não atuação em hipóteses manifestamente alheias às atribuições do Ministério Público Federal, fazendo apenas o registro físico ou eletrônico, admitir expressamente a possibilidade de arquivamento por falta de relevância social ou de utilidade da atuação, por falta de interesse de agir, sempre que justificado, priorizando outros casos sob a condução de membro, desde que submetido, evidentemente, à revisão das câmaras. Isso leva a que tenhamos que mexer na Resolução 87. E também, outra tese bem interessante é não atuar em casos de menor relevância, priorizando as atuações de maior relevância social. Obrigado. Peço desculpas pela confusão. A confusão teve a mesma raiz do que aconteceu no primeiro debate, quando eu esqueci de passar a palavra para o Franklin em uma das respostas. Ele era o último a responder. Fico pensando no passo seguinte e esqueço a jogada que está sendo feita. Tá? Aí o sujeito vem e rouba a bola e vai embora. Então, Felipe, te agradecendo a paciência, peço só que você seja resumido. Eitel, não está aqui no roteiro, porque a gente está fazendo fora do roteiro, mas pela ordem, você é o primeiro a responder. Passa aqui para ele. Paulinho, Oi. Só porque essa é uma preocupação nossa, eu acho que é uma preocupação de todos os procuradores que atuam no norte do país, a gente vai voltar a esse assunto, mas dando mais especificidade a ele.
A gente tem na Constituição algumas obrigações de erradicação da pobreza e de reduzir desigualdades regionais. E eu penso que toda atuação do Estado tem que visar isso. Então, enquanto procuradores gerais da República, o que cada um de vocês teria de proposta para a região norte, no intuito de diminuir desigualdades regionais, e dizendo que essas desigualdades elas refletem, inclusive, no nosso trabalho internamente. A lotação de procuradores da República no norte é muito menor do que nas outras regiões do país. A infraestrutura física, número de servidores, etc. E também o que vocês pretendem fazer da nossa atuação preventiva. Como a gente pode atuar mais positivamente nesta região que tem os piores IDHs do Brasil, do país. Nós temos o pior IDH do Brasil, que é Melgaço, e temos entre as 10 piores, a maioria está no norte. Como a nossa atuação, principalmente na tutela coletiva e na proteção de direitos humanos, que vocês pretendem fazer para que a gente tenha o protagonismo necessário na região norte, na atuação preventiva da tutela coletiva, e para que a gente, de fato, faça com que a União implemente políticas públicas no norte do país. Te agradeço muito, Felipe. Eitel, 2 minutos. Ela revela uma omissão da Procuradoria-Geral no sentido de ter o protagonismo para a realização dos objetivos fundamentais da República, entre os quais a erradicação da pobreza e da marginalização, a diminuição dos desníveis sociais e regionais. Eu pretendo, se for Procurador-Geral da República, exercer com plenitude esse protagonismo, favorecendo, em termos de apoio financeiro e administrativo, as regiões mais carentes, entre as quais estão a minha região, o Nordeste e o Norte do Brasil. Pode ficar certo disso. E digo isso ainda que alguns colegas, por exemplo, de São Paulo, não queiram votar mais em mim. Mas eu acho que nós temos que não fazer demagogia e reconhecer onde é preciso que o Ministério Público atue com mais força. O Procurador-Geral tem a possibilidade de fazer isso também, mobilizando os Ministérios Públicos dos Estados através do Conselho Nacional, e eu farei isso, pode ficar certo. Muito obrigado, Eitel. Sandra, 2 minutos. Só um minutinho para pôr o casaco. Nunca vi uma gaúcha com esse frio todo no Pará. Impressionante. Não, mas eu conheço o Pará, sempre isso acontece, viu, em auditórios. Eu que não me dei conta que eu tinha que trazer um casaco, ainda mais que eu estou resfriada. Bom, colegas, como eu falei no início, eu fiz parte... Posso? Pode, por favor. Como eu falei no início... Isso é uma brincadeira. Durante, de 98 a 2013, eu participei do Conselho Superior, sendo que, observados, evidentemente, os devidos afastamentos legais, né, que eram necessários. E em quase todas essas ocasiões, talvez nas 2 primeiras não, eu fui eleita pelo Colégio de Procuradores. O que eu notei sempre no Conselho Superior, e acho que aí devemos até muito à nossa colega Maria Eliane, uma mudança de paradigma, é que na hora de se fixar as vagas prioritárias, se fixava por número de processos. Então, esse era o critério. Enquanto que a região norte ela tem que ser tratada diferentemente. Eu acho que ela já está sendo já se melhorou um pouco, mas tem que melhorar muito mais. A região norte, qualquer trabalho que você realiza aqui é um trabalho longo, é um trabalho que às vezes envolve vários dias, não é, de barco, pela floresta, e, portanto, o número de processos não pode ser o critério para estabelecimento de vagas na região norte. Também é preciso, então, que se aumente as vagas. É preciso, como eu disse no início, que se
dê estímulo a que os procuradores trabalhem na região. Esse estímulo pode se dar de diversas formas, seja contando mais pontos por merecimento, seja atuando no sentido de possibilitar um aprimoramento dos candidatos da região a partir da prova objetiva. E também acredito que em relação ao trabalho preventivo, os grupos de trabalho podem ser muito importantes. Um grupo de trabalho ou um grupo regional da Amazônia, ele pode exercer todo um trabalho preventivo para os colegas que estão chegando. Muito obrigado. Franklin, 2 minutos. Até a metade da década de 90 havia uma coisa chamada GEL, né? Não é o GEL, não. Gratificação especial de localidade para estimular os colegas a virem em áreas de fronteiras e as chamadas áreas de difícil provimento. Com a equalização, né, Rodrigo, Felipe, dessa extinção disso, ficou tudo equalizado. Então, poucos estímulos têm os colegas. Nós temos essa distorção de que os colegas que são inexperientes, que começam agora, vão lá para o fundo dos estados. Nós temos um instrumento, que é o chamado instrumento da recomendação, na questão de estimulação do poder público às políticas públicas. Eu tenho uma grande preocupação de que a gente não se confunda com os administradores. O Ministério Público tem um papel, e aí eu falo com sinceridade pela lógica do que eu vejo, né? Nós não podemos nos confundir com os administradores, porque a responsabilidade disso é do governo federal, é do governo estadual, pelo seu governador, secretarias, e pelo prefeito e suas secretarias. Nosso instrumento é o instrumento da identificação das deficiências e das carências e trabalhar com o instrumento da recomendação. E cabe ao poder público fazê-lo e cabe a nós, em forma preventiva, fazer as recomendações, e cabe a gente fazer a fiscalização do cumprimento ou do atendimento dessas recomendações. É uma coisa delicada esse choque, digamos, de atribuições e competências de nós, Ministério Público, que queremos nos substituir aos administradores. Nós temos que estimular, recomendar e cobrar com esse cuidado. Qual é a responsabilidade do Procurador-Geral da República, do Ministério Público Federal, em relação a fazer funcionar as políticas públicas? Saúde, educação, segurança, e mais aqui nessa região a proteção ao meio ambiente, a questões indígenas e todas, né? Primeiro ter um conhecimento e depois estimular os colegas a fazerem essas recomendações daquelas carências que ele identifica. Obrigado, Franklin. Mário, 2 minutos. As regionais que você trouxe é da maior importância, e eu queria dizer que estive no CNMP por 4 anos, e ali aprendi a conhecer a realidade do Ministério Público brasileiro como um todo, a realidade nacional. Viajei pelo país todo, fazendo visitas e conhecendo realidades locais as mais diversas, no plano dos Ministérios Públicos estaduais. Temos situações bem opostas. O estado do Piauí, por exemplo, comparado com o estado de Santa Catarina, realidades muito discrepantes e que são de mais difícil correção. Como o Ministério Público Federal é, por sua vez, uma instituição nacional, ele também se defronta com desigualdades regionais, como aquelas verificadas em estados do Norte e do Nordeste. Mas aí é uma diferença. Por ser uma instituição nacional, o Ministério Público Federal tem também a possibilidade e até mesmo o dever constitucional de reduzir, no âmbito de sua instituição, essas desigualdades. Isso pode ser feito por meio de alguns mecanismos. Nós estamos discutindo hoje, por exemplo, redução, extinção, fusão de PRMs. Só que essa discussão ela tem que ser travada em função das realidades regionais diversas. Uma coisa é discutir essa temática onde a interiorização foi mais profunda e mais adiantada, como o Sul e o Sudeste. Já aqui no estado do Amazonas nós temos só 2 PRMs, no estado do Pará nós temos 7. É preciso refletir se devemos manter. Eu penso que, em princípio, sim, não podemos retroceder. Nós temos que encontrar outros mecanismos, rapidamente, critérios equitativos de definição de vagas prioritárias, incluindo, sim, a consideração de IDH baixo, a necessidade de uma presença maior do Estado Federal,
a criação de ofícios regionais e de forças-tarefa regionais, agregando gente de outro estado, inclusive, para vir aqui reforçar a atuação no Norte. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Ela, 2 minutos. Bom, então, você quando colocou as questões, já de certa forma, você deu as respostas. Se há uma desigualdade e aqui a estrutura é menor, os recursos são também mais escassos, nós temos que injetar mais recursos e aí e estrutura, e nesse sentido também, à primeira vista, acho que aqui é um lugar em que se deve talvez criar unidades avançadas, por exemplo, mas não fusionar procuradorias de municípios, né? E aqui também eu vejo que nós temos que ter muitos incentivos aos procuradores e às procuradoras que têm aqui o seu primeiro provimento e muito apoio de coordenação das câmaras. As câmaras, elas têm que ser liberadas desse peso de revisão para realmente se dedicar à coordenação e por uma atuação estratégica, né? Eu acho que aí não dá para exigir que vocês, recém-chegados, identifiquem os problemas e peçam para a Câmara fazer alguma coisa. Eu acho que nós já temos uma experiência acumulada, as câmaras PFDC, elas podem fazer esse projeto de atuação estratégica, e aí eu gostaria de lembrar 2 exemplos na atuação promocional, que é do colega Júlio, quando fazia aquelas itinerâncias pelo interior do Amazonas, fazendo a promoção, ouvindo as comunidades, e o segundo trabalho aqui no Pará, do colega Daniel, com uma atuação estratégica, né, e com resultados magníficos. Então, Tempo esgotado. Que eu vejo a solução. Obrigado, Fred. 2 minutos. Agora sim. Colega Felipe, a pergunta é muito importante e eu vou responder com uma outra pergunta, né? Como é que você vai diminuir desigualdade regional, no fim de erradicar a pobreza, se você vive na desigualdade institucional? Né? Como é que você vai ter uma atuação preventiva se sequer consegue fazer uma atuação repressiva? É uma perplexidade enorme. Eu entendo a tua situação, entendo a situação dos colegas que trabalham aqui. Quando eu entrei na Secretaria-Geral, em 2005, Felipe, não havia um critério de distribuição de cargos, funções, de alocação de cargos de procurador da República, não havia nada disso. Eu criei, até respondendo ao doutor Eitel, para aqueles que ocuparam cargos de administração, da alta administração, eu ocupei e solucionei um problema no macroprojeto em 4 anos, que foi de reestruturação do Ministério Público Federal. Infelizmente, não foi dado seguimento. Mas eu te digo que o meu diálogo, um deles diz respeito a diálogo e cooperação, o meu lema de campanha. E no diálogo e cooperação é que nós vamos resolver esse problema. Hoje em dia, nós temos uma estrutura verticalizada dentro do Ministério Público Federal e eu quero horizontalizar essa estrutura. Eu quero te permitir que você chegue com o Procurador-Geral da República, né, e conte as suas angústias e partilhe comigo para eu partilhar também minhas angústias com você e ver como nós vamos resolver esse problema conjuntamente. E dentro do diálogo e cooperação, começa com esse diálogo e cooperação com o Ministério Público dos Estados também, que podem auxiliar muito isso. Eu fui promotor de justiça antes de ser procurador da República, e localmente o papel do Ministério Público do Estado é muito importante. Então, eu digo que não é uma questão de dispensar tratamento diferenciado aqui as procuradorias da região norte, mas sim fazer correções de distorções. E essas correções de distorções eu sei como fazer, Felipe. Eu não tenho tempo de te dizer aqui nesses 2 minutos. E eu farei como Procurador-Geral da República. Obrigado. Raquel, 2 minutos. Felipe, essa pergunta é importante, saúdo a sua iniciativa e eu acho que a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris vai agravar muito o impacto desses problemas regionais, porque haverá maior pressão e sem controle pelo consumo de energia, uso da floresta, uso de recursos naturais, poluição no mundo, enfim, uma série de impactos que tendem a agravar essa situação. Eu creio que temos de enfrentar essa situação
fazendo uma espécie de ação afirmativa em favor dos ofícios da primeira instância, sobretudo esses situados em locais em que os problemas são gigantescos e os bens a preservar também são de elevada magnitude, não só para o Brasil, mas sobretudo para o mundo. E aí é preciso trabalhar seletivamente. Se vamos erradicar pobreza, vamos tratar de desigualdades, nós temos que emancipar a situação das pessoas. E aí nós temos que investir em educação pública, em saúde pública, preservar a floresta, preservar o meio ambiente, atuar em setores que realmente têm um potencial transformador da população que habita esta região. E aí acho que trabalhar com critérios de seletividade, por um lado, positiva e negativa, é parte do nosso instrumental de trabalho, é estabelecer filtros na sala de atendimento ao cidadão para identificar aquilo que é a tarefa do MPF, ao invés de estar processando tudo, que é um processamento quase que de papéis, na medida em que muitas do que ali é narrado não é da nossa atribuição. É preciso contar com a atividade de coordenação, que eu defendo que seja desconcentrada em relação às câmaras, um orçamento específico e adequado para enfrentar esse problema. E precisamos de perícia. Precisamos de perícia que suporte esse trabalho. Peritos que estejam lotados nessa região, para que essa fila seja um pouco menor, e de dotação orçamentária para pagar perícias. Tempo esgotado, Raquel. Agradeço a todos. Vamos agora para as considerações finais de cada candidato. Como nós previmos no começo 3 minutos, eu não vejo por que reduzir, apesar de termos estourado o tempo por todas essas ocorrências. Então, vamos facultar aos candidatos o tempo que estava previsto. E acabou que com uma rodada a mais, rodou até o início. Então, Sandra, mais uma vez, é você, querida. Está 2, a gente tem aumentado para 3, eu tinha falado no começo. Tá? Eu acho que é melhor 3. Dá mais tempo para a fala livre dos candidatos, que eu acho que deve ser valorizada. Então, Sandra, começando por você, considerações finais, 3 minutos. Queridas colegas, queridos colegas, jornalistas, servidores aqui presentes, meus queridos colegas de disputa pela lista tríplice, minha primeira palavra é de agradecimento pela paciência de vocês, pelas belas perguntas, enfim, por todo esse diálogo. Como vimos hoje à tarde, temos muitas coisas pela frente, temos muitos problemas a resolver. Os novos avanços, os novos desafios que se apresentam, eu acredito que demandam, acima de tudo, responsabilidade e planejamento. Para isso, eu entendo que é importante que perfil de quem será o próximo ou a próxima Procuradora-Geral da República seja de alguém que tenha uma história de vida dedicada à instituição, que conheça as realidades em todas as áreas e regiões do país e que tenha experiência de gestão. O PGR, o APGR, é a voz do Ministério Público Federal, é seu líder e seu representante perante a sociedade brasileira. Por isso, eu entendo que deve assumir o munus do seu cargo, respondendo pelas funções que lhe são diretamente afetas, sem abrir mão do diálogo permanente com os colegas e da participação colegiada de todos. Eu pretendo escolher minha equipe através de critérios objetivos e transparentes, que valorize o conhecimento específico e a experiência na instituição. Comprometo-me a dar continuidade à Operação Lava Jato e a manter as demais forças-tarefas, promovendo o equilíbrio entre as funções institucionais, especialmente no que tange aos interesses difusos e coletivos. Comprometo-me a debruçar-me pessoalmente sobre as regiões mais carentes de membros, servidores e verbas. Com apoio de uma assessoria qualificada, vou implantar uma gestão ágil e harmoniosa, modernizando a gestão administrativa, a estrutura administrativa, aumentando e qualificando o quadro permanente de servidores e buscando evitar sua permanente evasão. Como PGR, vou empenhar-me pessoalmente para garantir a irredutibilidade de subsídios, buscando a aprovação de lei que preveja a recomposição automática do índice inflacionário. Os novos avanços
demandam responsabilidade e planejamento. E isso só pode ser feito por quem conhece o Ministério Público Federal a fundo. Quero retribuir ao Ministério Público Federal tudo que ele me deu ao longo desses 41 anos, dando o meu trabalho como Procuradora-Geral da República e toda a minha experiência. Muito obrigado, querida. Franklin, suas considerações finais, 3 minutos. Fala de novo aí. É interessante numa campanha para isso, né? Que a gente olha e vejo esse auditório aqui e a gente coloca um bocado de mágica. Diz, olha, amanhã vai acontecer isso quando eu assumir como Procurador-Geral da República. Algumas coisas efetivamente vão acontecer, né? Não são todas, mas algumas coisas vão acontecer, porque o Procurador-Geral da República não trabalha sozinho, ele tem uma administração. Eu tenho falado sempre no primeiro aspecto administrativo, na questão do planejamento estratégico, que vai até agora 2019, e a próxima gestão do Procurador-Geral da República, ele vai ter que fazer o planejamento estratégico para a década de 20. E isso é um trabalho conjugado a ser feito com os colegas. Então, todas as questões que foram colocadas aqui, administrativas, de atuação e outras, passam também pelo planejamento estratégico, que é essa agregação de necessidades, a agregação de dificuldades, deficiências que nós precisamos suprir, seja no campo financeiro, seja no campo de organizacional, seja no campo de atuação, no campo de compatibilização e sintonia da atividade do colega com as câmaras, né? O Procurador-Geral tem uma responsabilidade política de atuação, de interação com os demais poderes, Supremo Tribunal Federal, Poder Executivo, Presidência da República, Congresso Nacional, principalmente, porque há muitas leis que dizem respeito diretamente ao Ministério Público, mas também dizem respeito à atuação do Ministério Público na sociedade, e nós devemos permanecer com essa vigilância. A atuação perante o Conselho Nacional, ela é fundamental. A atuação com outros países, com o Ministério Público de outros países, através da continuidade da atuação da Secretaria Internacional, porque hoje os crimes são transnacionais e nós não podemos ficar só nisso. E uma atenção especial para a Amazônia, evidentemente, como eu falei no início. Nós precisamos ter alguma coisa que, uma coordenação, uma Câmara, não sei ainda que formulação, mas que agregue todas essas deficiências, dificuldades que nós temos na Amazônia, e agregue formas de execução que dê resultado para a melhoria das condições do povo dessa região, e também as questões ambientais, principalmente ambientais, violência, tráfico de entorpecentes, questão das águas. Você tem um monte de questões agrárias. Nós temos 3 estados do Pará, um sobreposto sobre o outro, questão da expansão da soja, questão das ferrovias que vão passar por aqui agora poluindo, inclusive, como é que nós vamos fazer esse trabalho, né, de acompanhar os projetos e acompanhar os programas de licenciamento para essas grandes obras que estão previstas para o norte. Então é isso, procurar uma automação do Ministério Público Federal para dar mais eficiência e sanar essa deficiência que nós teremos no futuro de servidores em função das restrições orçamentárias. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. Com a gente, tá? Mário, 3 minutos para suas considerações finais. Colegas do país todo, especialmente colegas do Estado do Pará, que aqui nos acompanham presencialmente, fiz a minha carreira toda no Ministério Público Federal, cuidando inicialmente de funções associativas, dedicando-me a questões remuneratórias. Como delegado da NPR, organizei e entrei com ações coletivas em busca de melhorias remuneratórias, atrasados, 11,98%, a PAI, que ainda hoje está sendo paga, tudo isso começou no âmbito da NPF com a minha iniciativa. Fui PRE e investi muito e defendi uma atuação mais extensiva do Ministério Público Federal na área eleitoral, inclusive em primeiro grau. No CNMP, defendi, sobretudo, a independência funcional dos membros do Ministério Público Federal e a autonomia da nossa instituição. Lá, interagindo com os MPs estaduais e outros ramos do MPU, muito aprendi sobre a realidade dos outros ministérios públicos. Conheci, enfim, a realidade nacional do Ministério Público e suas discrepâncias.
venho sendo conselheiro do Conselho Superior há 3 anos e lá tenho discutido, a partir daquilo que foram as grandes questões que envolvem o MPF, e venho fazendo uma discussão transparente perante toda a classe, chamando a participação. Tem um olhar nacional sobre os grandes temas do Ministério Público Federal. Temos que trabalhar para reduzir as desigualdades regionais no âmbito da nossa instituição. Temos enormes desafios com a PEC 90, com a emenda constitucional 95, que nos tira recursos que serão fundamentais. Nós temos que fazer, não obstante, mais com menos. Temos que avançar para atender os reclamos da sociedade. Temos perante a sociedade o compromisso de mostrar resultados, especialmente nas regiões mais carentes, e temos o dever de transparência. O Procurador-Geral da República deve avançar em relação a outros temas, como o do sistema prisional e da segurança pública, temas que se interligam. Temos, enfim, colegas, de avançar e devemos fazê-lo com a participação de todos os colegas. Temos que chamar a participação todos aqueles que tiverem vontade de participar. Não pode haver nenhum corte de antemão. Todos devem ter igual oportunidade de contribuir sob as mais diversas formas. Devemos aumentar e incentivar a participação feminina na assessoria do Procurador-Geral da República, inclusive mediante o teletrabalho nas áreas em que isso é perfeitamente possível. Temos que fazer reuniões de grupos de trabalho por videoconferência. Temos que estabelecer com a Escola Superior do MPU condições também para a realização de cursos à distância, favorecendo a participação daqueles ou daquelas que não podem se deslocar frequentemente a Brasília. Temos, enfim, muito o que fazer nos vastos campos em que se estendem as discussões do MPF. Quanto, colegas, com o apoio de vocês, colegas do Estado do Pará, me deem o seu apoio para eu figurar na lista. Obrigado, Mário. Obrigado. Ela, 3 minutos para suas considerações finais. Certo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade desse debate. Até no momento eu me atrapalhei um pouco, porque não tinha participado dos 2 anteriores. Enfim, as perguntas que foram feitas, muito importantes, me fizeram pensar, inclusive, a enunciar uma ideia que agora eu vou passar para vocês, que é o seguinte: todos querem mais estrutura, querem mais procuradores, querem mais servidores, querem mais investimentos, mas como é que a gente vai fazer isso? Até essa solução de tecnologia da informação, de fazer tudo por videoconferência, já está dando um problema de falta de horário das videoconferências. Então, nós temos limites. E essa PEC 95, realmente, ela nos tira toda aquela perspectiva que a gente tinha de crescimento. Nós temos que pensar que nós não vamos ter mais concurso para procuradores até 2020. Não vamos ter reposição de vagas de servidores. Então, a gente tem que procurar uma nova forma de gestão da atividade fim. É isso que a gente tem que pensar. Muitas ideias foram trazidas aqui, mas o que eu estou percebendo é o seguinte, que nós temos que antecipar a revisão do planejamento estratégico que foi feito, porque todos aqueles objetivos até 2020, eles foram agora praticamente destruídos. E para isso, essa semana, inclusive, foi criada a Secretaria Nacional de Gestão Estratégica a partir da ANGE. Então, nós temos uma secretaria, coisa que a gente não tinha na época do primeiro planejamento estratégico. E é isso que tem que ser feito, porque para fazer escolhas de prioridades, de onde que nós vamos alocar mais recursos e menos recursos, não tem outra solução senão a de fazer um planejamento estratégico. Então, é essa a minha consideração final, e que aguardo que com essa ideia colocada aqui nos próximos debates a gente possa pensar mais sobre essa proposta. Muito obrigado, Ela. Fred, 3 minutos para suas considerações finais.
Bem, agradeço a todos a atenção especial de vocês e a preocupação em ouvir a nós para a escolha do futuro Procurador-Geral da República, que é uma responsabilidade muito grande de vocês. Eu, como precursor da lista tríplice, né, e envolvendo os colegas nesse princípio, envolvendo os colegas nessa situação da escolha do Procurador-Geral da República, objetivamos exatamente isso, que o Ministério Público pudesse dizer, né, ou pudesse participar dessa escolha. Momento importante, momento de renovação, momento de reflexão. E, como eu dizia para vocês, a história de cada um que está aqui é importante. Por que é importante a história institucional, a história do que a pessoa já fez na instituição? Porque é um momento que você vê o que foi testado e o que deu certo e o que não deu certo. Uma pessoa que se candidata a Procurador-Geral da República tem que ter essa história, tem que ter o trabalho em várias frentes no Ministério Público Federal. Eu vejo o seguinte, a gente fala em otimização, fala em escolhas, né? Mas na realidade nós temos que fazer opções corretas. E dentro dessas opções corretas que nos proporcionem, sim, realizar concursos e proporcione dar investiduras ou internalizar cargos de servidores. Isso é possível. A emenda 95 é um mero ajuste de contas dentro do Ministério Público Federal e nós temos que fazer o ajuste das nossas contas para que possamos crescer, não na proporção que vínhamos crescendo. Mas há essa possibilidade, e essa possibilidade deve ser feita com diálogo e cooperação, inclusive com os outros ramos do Ministério Público da União. Isso é muito importante. A pessoa tem que ter essa noção, tem que saber trabalhar com isso, para que nós, em 2020, possamos estar bem e possamos estar recebendo o nosso auxílio moradia ainda. E é nessa situação que eu digo, colegas, que é tempo de enxergar, de enxugar a máquina, de não criar órgãos, de não criar embaraços, mas de facilitar, de mostrar o que podemos fazer, de que podemos otimizar. É tempo de criatividade, é tempo de estabelecer novas rotinas. É tempo, os colegas, de respostas concretas à sociedade inclusive. Passou a época da retórica. Nós temos que mostrar o que vamos fazer e como fazer. E é isso que eu venho peregrinando dos estados e mostrando como fazer. Obrigado, Fred. Raquel, 3 minutos para as suas considerações finais. Agradeço a presença de todos, sobretudo pelas perguntas excelentes, por nos acompanharem até aqui. Conto-lhes uma pequena história. Uma pesquisa acadêmica séria feita nos Estados Unidos acompanhou 2 grupos que trabalhavam na mesma ideia durante algum tempo. E viu que um grupo era formado por grandes especialistas, pessoas célebres no que faziam, muito competentes no que faziam, e tinham um espírito de fazerem cada vez melhor, e apostavam que um faria melhor. O outro grupo era de pessoas também importantes, especializadas, que dominavam o assunto, mas nenhum prêmio Nobel. E percebeu-se ao final de algum tempo que o grupo que se saiu melhor para fazer a mesma tarefa entregue a cada um foi aquele que trabalhou não competindo internamente, mas aquele que trabalhou com cooperação, com transparência, com confiança. E é assim que eu vejo o papel do Procurador-Geral da República numa instituição de notáveis, como são os membros do Ministério Público Federal. Alguém capaz de agregar, de influir, de apontar uma diretriz, a necessidade, por exemplo, de reequilibrar o trabalho dos membros do Ministério Público Federal, dando igual importância, meios e estruturas, sejam eles exercendo a atividade criminal ou a defesa de direitos humanos. A diretriz de trabalho dos membros do Ministério Público Federal é, ao fim e ao cabo, aquela responsável por defender direitos constitucionais, como disse o Felipe, erradicar a pobreza, diminuir desigualdades sociais e regionais. Esse é o norte
norte da nossa atuação. Os instrumentos poderão ser cíveis, poderão ser criminais, poderão ser eleitorais. Há vários modos de alcançar a defesa de direitos fundamentais. E o importante é que nós tenhamos essa diretriz de um modo bastante claro e os meios adequados para isso. Passamos hoje à tarde discutindo alternativas e soluções para reforçar a atuação de cada ofício, a atuação em primeira instância. Nós precisamos implementar esses meios. A crise orçamentária que vivemos, eu vou chamar de crise, essa determinação da emenda constitucional 95, pode ser encarada como uma oportunidade de racionalização dos custos e dos meios, mas, sobretudo, de ênfase naquilo que precisa ser feito em primeiro lugar. E é nessa perspectiva que eu acho que o papel do Procurador-Geral da República é muito importante. Ele deve inspirar todos a que cooperem entre si, que confiem nos meios e nos modos e nos resultados a alcançar e que hajamos com transparência em relação aos meios disponíveis, de forma que a decisão seja coletiva. Peço a confiança de todos para que eu possa exercer esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel. Eitel, 3 minutos para suas considerações finais. Senhoras e senhores, queridos e queridas colegas, as alarmantes taxas de desemprego, preocupantes índice de violência, intoleráveis falhas nos serviços de educação, saúde e mobilidade no território nacional, as agressões ao meio ambiente, a marginalização de índios, negros, ciganos e tantas outras bandeiras reclamam soluções urgentes, demandando o esforço conjunto de todos os que fazem o Ministério Público. Nós não vamos resolver esses problemas sozinhos, mas a Constituição nos entregou a missão de fiscalizar as autoridades e também de nos transformarmos em parceiros para a solução desses graves problemas que afligem o povo brasileiro. Uma missão importante que não pode ser esquecida é a da preservação da normalidade democrática. A democracia garante aos partidos, organizações e movimentos sociais o espaço necessário para que sejam feitas críticas aos governos, protestos contra as iniciativas das administrações, manifestações em favor do combate à corrupção, que se transformou num programa permanente dos órgãos da polícia, do Ministério Público, sob a supervisão do Judiciário, com ampla aprovação da sociedade. Sou candidato à PGR, não perdi a fé na democracia, nem o idealismo de transformar o Brasil. Mantenho vivo no meu coração o ideário que me conduziu quando era jovem, como muitos dos que estão aqui, aos quadros dessa carreira. 32 anos, vou fazer 33 anos em outubro, de uma trajetória sem máculas. Posso vir de cabeça erguida pedir o voto de confiança. Tenho experiência no mundo político. Sei da necessidade, da essencialidade da política para preservar a democracia. Sei da necessidade da preservação do diálogo para a construção de um Brasil livre e muito melhor. Para isso, quero ser Procurador-Geral da República, quero figurar na lista, ainda que seja em último lugar, porque quero dar o melhor de mim e de minha experiência em favor da minha pátria. Muito obrigado. Colegas, antes de mais nada... Não, Sandra foi a primeira a falar. Dessa vez a falha não aconteceu de novo. Agradeço a todos a paciência. Agradeço à PR do Pará pela ajuda da NPR para montar essa estrutura que nós tivemos que montar para receber. Mas agradeço, eu finalizo cada um dos debates sempre com esse mote. Agradeço principalmente aos candidatos.
a disposição que os 8 candidatos estão tendo de percorrer o país, debater com os senhores, conversar em cada unidade, e isso diante do país todo, não apenas para o Ministério Público Federal, mas diante da imprensa, diante do Brasil, só mostra, primeiro, uma disposição enorme do Ministério Público ao diálogo, com altivez, mas do diálogo, e a qualidade de todos os 8 candidatos que estão se apresentando. Eles se apresentaram à lista da NPR, a lista que for definida, os 3 que forem escolhidos serão encaminhados ao presidente, e eu tenho certeza que dentre esses 3 será escolhido o Procurador-Geral da República com a mais alta qualidade. E pelo nível da qualidade dos 8 candidatos que estão se apresentando e pelo nível de debate que nós estamos desenvolvendo diante do país. Então, agradeço, dou por encerrado o presente debate, peço apenas que a mesa permaneça aqui, depois da gente encerrar a gravação em si, porque a PR do Pará quer dirigir aos senhores uma homenagem. Muito obrigado, está encerrado o terceiro debate no cargo de Procurador-Geral da República, com os agradecimentos de todos. Pode encerrar a gravação. Sim. O que me foi pedido